Eu ultimamente tenho tido dificuldades em cumprir os 20 minutos, porque há sempre mais uma coisa que eu acho interessante pôr. Eu explico o que é que eu faço. Vou-vos contar um segredo. Estão a ver esta folha A4? Como é que eu falo em 20 minutos? Ok? Eu preencho esta parte. Foi o Arthur que me ensinou a fazer isto. Onde é que está a Ana Teresa? Foi o Arthur fazia isto. E eu, quando era mais novo, Arthur, como é que tu fazes isto? E ele explicou. Pega uma folha A4 e preenche assim, preenche assim, preenche assim, preenche assim, e aquilo dá-me 20 minutos. Só que o poder de síntese não é mais do que uma folha A4 dividida em 4. Mas a questão é, eu ultimamente tenho visto coisas interessantes que muitas vezes quero compartilhar com vocês e depois eu dou por mim e estica-se um bocadinho mais. Portanto, vocês tenham um bocadinho de paciência, espero não ser maçador. O Márcio, tens aquele vídeo para o fim? Tens, ok. Podes pôr só a letra da música que vamos cantar, se faz favor, Bruno? Por acaso veio a propósito. Queria só pegar uma frase. Eu gostava de hoje de falar-vos sobre a lógica de Deus. A lógica de Deus. Enquanto está a abrir, muitas vezes a lógica de Deus para nós faz todo o sentido quando ela é de acordo com a nossa vontade. Certo? Quando Deus dá-nos aquilo que nós queremos ou aquilo que nós gostamos, Deus é o máximo, nós compreendemos-lo. Mas quando Ele não nos dá aquilo que nós queremos, ou quando Ele nos Deus tira aquilo que nós gostamos, ou quando Deus não nos dá no tempo que nós queremos aquilo que queremos, a lógica deles não nos faz sentido. E por vezes, muitas vezes, a lógica de Deus é como esta segunda frase. Deus faz coisas onde ninguém podia imaginar. A lógica de Deus faz isto. Deus pega em coisas onde ninguém pode imaginar e faz ali uma coisa espetacular. Nós vamos ver isso hoje. É isto, podes desligar. Obrigado. A palavra lógica vem do grego logikos, que significa racional. E a palavra logikos deriva de outra palavra, da sua gênese, que significa logos, que é palavra, que significa palavra. É curioso que o nosso Deus, na Bíblia, é chamado de logos, de palavra, que Deus é o verbo, João 1, e nós vemos também que Deus, em Romanos 12:2, é o nosso culto racional. Ou seja, Deus também é um Deus lógico. Como é que é possível Deus ser a palavra, Deus ser lógica? É isso mesmo. Ou seja, o nosso Deus não só não faz nada que não vá contra a sua própria palavra, como também tudo o que Ele faz é racional, é lógico. E, portanto, eu tenho dificuldade em falar com vocês com isto aqui no meio. Tudo o que Ele faz, e distrai-me um bocadinho, desculpem, mas tudo aquilo que Deus faz é racional, é lógico e nunca vai contra a sua palavra, porque se fosse isso negaria a própria essência do próprio Deus, que é simultaneamente logos e lógicos. Vejam comigo 2 versículos, são os únicos 2 versículos que vamos ver. O resto vão ficar a ouvir e podem ir acompanhando e depois, se quiserem ouvir mais tarde, podem rever a passagem. O primeiro é muito conhecido, está em Isaías 55:8. Isaías 55:8. Isaías 55:8. Fala sobre a lógica de Deus. Como é que Deus pensa? Porque os meus pensamentos, está Deus a falar, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus diz, aquilo que eu penso não é aquilo que tu pensas. E aquilo que eu faço não é coisa que passasse pela cabeça. E vejam comigo também a passagem que está em Eclesiastes 3:11. Logo a seguir ao livro de Provérbios, Salmos, Provérbios, depois está Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11. Diz assim a palavra de Deus. Tudo fez formoso em seu tempo. Tudo o quê? Tudo o que está para trás. Tempos em que choramos, tempos em que nos rimos. Tempos em que abraçamos, tempos que nos afastamos de abraçar. 3:11. Tempos de buscar, tempos de perder. Tudo acontece no seu tempo e tudo é belo no seu tempo. Ou seja, a lógica de Deus é sempre bela. Mesmo que signifique uma perda, uma dor, seja o que for. E tudo no seu tempo tem a sua beleza. Mas continuem. Também pôs o mundo no coração deles. No original, mundo significa eternidade. Deus colocou no homem o desejo do eterno, a capacidade de se relacionar com o próprio Deus. E agora vejam a seguir. Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio ao fim. Eu vou tentar-vos explicar. Deus começa por dizer, tudo é belo no seu tempo. Depois diz, portanto não te queixes, porque tudo é belo. Depois diz, eu coloquei em cada coração o desejo de me conhecer.
Por isso é que vocês, em qualquer povo no mundo, encontram esses povos mesmo, muitas vezes pagãos, a adorar Deus, ou um Deus. Ou a pensar na vida depois da morte, como os egípcios e outros. Porque o desejo da eternidade é um sinal de que nós fomos criados por Deus. Na necessidade temos de nos relacionar com um Deus eterno. Mas isso não nos dá a capacidade de entender o Deus eterno. É isso que diz a seguir. Mas lá por teres o desejo da eternidade no teu coração, não pensas que possas descobrir a obra que Deus faz, do princípio até ao fim. E, portanto, nós, às vezes, nos legitimamos e achamos que temos legitimidade para poder perceber Deus. Não temos. Deus não nos deu essa legitimidade. Lá por nos dar a capacidade de nos relacionar com Ele, lá por nos dar a capacidade de entender o que é eterno, lá por nos dar a capacidade de entender muitas coisas que são espirituais, nós não temos a legitimidade para poder pedir a Deus para que nos explique tudo o que nos acontece. Porque Deus só explica o que quer explicar. Entendem? Dito isto, muitas vezes nós temos desafios e lógicas que são difíceis de entender. Quando a doença bate à porta, o desemprego bate à porta, a perda acontece, ou então quando a morte faz-nos uma visita, apetece-nos clamar como David, que está no livro de Salmos 10.1, e eu cito: porque estás longe de Deus, porque te escondes no tempo da angústia. Por vezes Deus parece que está escondido, não é? E quantas vezes culpamos Deus quando não entendemos o que se passa, quando a lógica de Deus, ou melhor, quando a nossa lógica não se coaduna com a lógica de Deus, culpamos Deus. A lógica, a nossa, diz-nos: Deus não faz sentido. Ou, porquê logo agora, Deus? Ou, até quando tem que esperar, Deus? E ficamos frustrados por não entender Deus e a sua lógica. Sabem, ser crente não é só aceitar Cristo e esperar o céu. É viver a travessia do deserto. Vocês sabiam que há mais versículos que falam sobre a travessia da nossa vida do que falam sobre o céu e sobre a salvação? Por uma razão é porque a travessia, no nosso caso, é aquilo que nos deve focar, que é o que nós estamos a fazer. E nessa travessia, Deus coloca-nos em situações limite. Não foi isso que fez com o povo de Israel no deserto? Não os colocou em situações limite? Para quê? Para testar o seu coração. Situações limite em que eles foram confrontados com uma situação sem lógica. Quantas das vezes eles diziam: Deus, ó Moisés, para isto, mais vale ter ficado lá. Isto que nos está a acontecer não tem lógica. Não tem comida, não temos bebida, não temos qualidade de vida, andamos aqui errantes, sem poiso certo. Isto não faz sentido, Moisés. Mas Deus quis que isso acontecesse. Deus quis que isso acontecesse. Muitas vezes nós percebemos o porquê, a lógica de Deus passado pouco tempo. Outras vezes percebemos passado uns anos, como o caso de José. José demorou 13 anos a perceber a lógica da sua vida. 13, desde que caiu da cova até que chegou a segundo do reino, do Egito. E outras vezes morremos sem perceber a lógica de Deus. Mas isso, Eclesiastes 3.11, mas isso não é desculpa para nós acharmos que Deus tem a obrigação de nos ensinar, seja o que for. Ok? Por isso eu comecei com esse versículo. Vou citar Salmos 33.11, que diz: o conselho de Deus, ou a lógica de Deus, permanece para sempre. A minha lógica é aquela que é certa. Não, esqueçam. Aquilo que Deus tem para nós é aquilo que permanece para sempre. Não é aquilo que nós pensamos que é bom para nós. Porque Deus vê a full picture. Deus vê a imagem total. Nós só vemos isto. Mas Deus sabe o que me vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer às pessoas que estão à minha volta, que depois mais tarde podem me influenciar para que eu possa fazer alguma coisa que queira fazer mais à frente. Deus vai saber, sabe antecipadamente o que vai acontecer com outra pessoa que vai no outro lado ali. Deus vê tudo, Deus vê o quadro todo. Nós só vemos a nossa rua, Deus vê a cidade. Entendem? Pedro, eu cito, no livro de Mateus 16, 21 a 23, quando o Senhor lhes disse que era importante que ele passasse por muitas dores, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, Pedro respondeu e disse: tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Sabe o que o Senhor respondeu no versículo 23 do capítulo 16 de Mateus? Só uma parte do versículo que eu vou citar. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Oh Pedro, tu estás a ver isto com a lógica humana? Tu estás a ver, olha se o Senhor fizesse a vontade de Pedro. Não, tem compaixão de ti, Senhor, não morras. Nós hoje não podíamos ser salvos. Entre outras coisas, não tínhamos esperança eterna. Estão a ver como é perigoso seguir a lógica humana? E o que é que o Senhor diz? Pedro, tu não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Abre os teus olhos para a lógica de Deus. Esta não é a lógica certa. Sabem que há coisas que volta e meia nós não queremos perceber, mas há coisas que podemos perceber da lógica de Deus e não percebemos, sabem porquê? Porque não andamos perto dele. Há um versículo que diz assim, 1 Coríntios 2.11, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Se eu não abro a Bíblia e se eu não oro, o meu espírito não é alimentado. Certo?
Se o meu espírito não é alimentado e é Ele que conhece as coisas de Deus, como é que é possível eu perceber a lógica de Deus? Muitas vezes Deus tem as respostas para mim ao meu lado. Eu quero que tu saibas, David, o que é que eu estou a fazer para ti. E eu digo, Deus, eu não vejo respostas, não consigo perceber a tua lógica. Pudera, tu não alimentas o Espírito. E o Espírito, diz aqui, é o Espírito que sabe as coisas de Deus, consegue descobrir as coisas de Deus. Não é a minha capacidade, é o Espírito. Se o Espírito não é alimentado, eu não consigo perceber a lógica de Deus. Estão a ver? Deus volta e meia dá-nos a faca, dá-nos o queijo, dá-nos a entrada, dá-nos a sobremesa, dá-nos tudo. E nós queixamos, não temos comida. Não! Este é um exemplo. O Espírito dentro de nós tem a capacidade para discernir as coisas que são de Deus. E muitas vezes não discernimos porque não o alimentamos. E culpamos Deus porque Ele não nos dá respostas. Vou-vos apresentar 3 características da lógica de Deus. O versículo que me levou a falar sobre isto é o exemplo que vou dizer agora. A lógica de Deus, primeira característica. E depois a seguir a isto vou-vos falar sobre coisas mais práticas. Mas primeira questão. A lógica de Deus não faz nada ao acaso. Não faz nada ao acaso. E o versículo que me levou a falar sobre este tema hoje é o que vou dizer agora. Eu ouvi isto numa pregação e não me esqueci mais. Se forem a Gênesis 1, vocês vão ler que no primeiro dia Deus criou os céus e a terra. E criou a luz. Ok? Depois, no dia 2, nós vemos que o Senhor criou, Deus criou os mares e fez separação entre os mares e o céu atmosférico. Certo? Estão-me a acompanhar? Ok? No terceiro dia, criou as plantinhas e as árvores, o mundo vegetal. Certo? E no quarto dia, criou o sol e a lua. Não acham estranho aqui alguma coisa? Deus ter criado o sol e a lua depois de ter criado o mundo vegetal. Afinal de contas, o sol não é essencial à vida ou não? O homem diz-nos que é. Mas Deus fez isto, não fez ao acaso, para provar que quem dá a vida e quem põe tudo a funcionar não é o sol, é Ele. Já viram esta lógica? Não é espetacular? Nunca tinha percebido isto. Deus cria as arvorezinhas, as florzinhas e o mundo vegetal, tudo o que é verde, e depois cria o sol. Mas nós não. Não. Sol primeiro, porque precisamos da fotossíntese, da luz, daquela coisa toda. Não. Deus não faz nada por acaso. A lógica de Deus é assim. Deus, no primeiro capítulo de Gênesis, que tem carrada hectolitros de ensinamento para nós, deixou bem claro que quem manda e quem faz tudo acontecer não é coisa que nós achamos que é essencial. Não há nada essencial que faça acontecer, absolutamente nada. O que faz tudo acontecer e faz tudo rolar na nossa vida é Deus. Ou seja, no limite, as florzinhas, as arvorezinhas não precisam de sol para nada, o que precisam de Deus. No limite, nós achamos que precisamos de alguma coisa para viver, nós não precisamos de nada a não ser de Deus. No limite, mesmo que as coisas não façam sentido, tudo faz sentido quando Deus está por trás. A lógica de Deus não faz nada ao acaso. E quero dizer-vos, Mateus 19, 26, digo e cito, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Segundo, a lógica, mas não é um bom exemplo, eu quando ouvi isto assim, eu tenho que arranjar uma pregação que fale sobre isto. O segundo exemplo que fala sobre a lógica de Deus é, a lógica de Deus dá-nos sempre melhor do que imaginamos. Toda a gente fala da história de Ruth e de Noemi, e eu gosto muito da história de Ruth, mas gosto não menos da história de Noemi. Por acaso gosto do nome Noemi em inglês, Naomi, é giro. Noemi, que ninguém dá o nome de filho Noemi, mas se fosse Naomi já era, isto é uma parte. O Naomi é um nome bonito, eu gosto muito. E a Noemi significa bela. E ela meteu-se numa aventura perigosa quando deixou Israel e foi para terras moabitas e esteve lá durante 10 anos. Ela fez um disparate. Não tenho dúvidas, porque Moab era dos povos mais abomináveis aos olhos de Deus. Eles sacrificavam crianças e tudo. Havia um Deus, não me lembro agora do Deus, que era para ter escrito o Deus que eles adoravam, que não é Deus nenhum, é um boneco, mas eles faziam coisas abomináveis. E ela foi-se meter na toca do lobo. E não tenho dúvidas que muito daquilo que lhe aconteceu foi porque ela deu um mau passo. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, ficou numa circunstância em que tinha 3 soluções. Ela ficou abaixo de 0. Ou mendigava, ou prostituía-se, ou ia para uma casa de escravos. Não havia outra solução, porque ela não tinha fontes de rendimento. E ela, nessa circunstância, em Ruth 1, 20 e 21, ela diz isto: não me chameis agora Noemi, mas chamai-me Mara, que significa amarga. Ou seja, eu já não quero ser chamada por bela, eu quero ser chamada por uma amarga. Mas vejam agora o que ela disse. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. No original, no hebraico, é El Shaddai. El Shaddai significa aquele que tudo supre. O que é que eu vos quero dizer?
A Noemi, no meio da desgraça, por isso é que Deus a abençoou mais tarde. Ela nunca perdeu o foco de quem Deus era. Ela não se virou contra a lógica de Deus. Ela não disse, Deus, tu és não percebo o que estás aqui a fazer, etc. Não, ela via Deus como Deus todo-poderoso. Aquele que supre. Eu dei-me mal, eu bati com o nariz na porta, mas Deus, eu vejo-te como o Deus todo-poderoso que tu és. E a visão certa do Deus certo fez com que ela tivesse as forças certas e a bênção mais tarde certa. Irmãos, quando nada fizer sentido na nossa vida, quando estivermos no caco, mesmo que tivéssemos espetado com o nariz contra a parede, nunca teremos o foco do Deus que nós temos. E nunca culpemos Deus por nada. Noemi fez isso. Noemi manteve sempre Deus no sítio dele. Deus todo-poderoso. E não tenho dúvidas que foi por isso que Deus deu um bom fim. Deus deu um bom fim. Quando Deus age, dá-nos sempre um final feliz. Há um versículo que eu cito que é em Efésios 3:20 que diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais, quê? Abundantemente, além daquilo que pedimos ou seja, Deus, agora gostamos da lógica de Deus, não é? Porque Deus dá-nos acima da nossa lógica, não é ou não é verdade? Deus dá-nos muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas o segredo é nunca perder o foco de quem Deus é. Por isso é que eu falei no outro dia sobre os atributos de Deus. Ninguém pode ser cristão nesta vida e andar bem se não souber quem Deus é. Porque na altura que fiquemos sem nada, o que sobra é o que Deus é. Entendem? Longe de mim estar-vos a explicar como é que Deus pensa, porque eu não consigo. O que eu estou a fazer é dar-vos algumas diretrizes de como é que Deus pensa, que Deus explica na sua palavra. Quem sou eu para compreender Deus? Olhem, eu, para compreender Deus, seria similar a uma formiga olhar para um quadro de Monet e interpretar a pintura clássica. Estão a ver? É a mesma coisa. Não dá hipótese. Abacuque é o exemplo de alguém que questionou a lógica de Deus. Eu vou-vos resumir o livro de Abacuque com 4 perguntas. Ou vamos fazer estudo bíblico de um livro, mas não é à moda daqui do conto, e bem feito, em que estudamos o versículo, tipo, uma palavra de cada semana. Mas isso é uma crítica construtiva. Eu acho que é assim que deve ser feito. Vou-vos estudar o livro de Abacuque com 4 perguntas e 4 respostas. O Abacuque, no princípio, teve dificuldade em aceitar o que Deus estava a fazer ao povo. E voltou-se contra Deus. E a história do livro de Abacuque começa assim. Abacuque para Deus. Pergunta. Isto é o resumo de Abacuque 1, 2 a 4. Porquê é que não fazes algo para que Israel fique de novo no caminho certo? Estás a pegar um povo que é mau para castigar um povo que é o teu povo, estás a legitimar os maus a serem mais maus, a serem mais impuros. Capítulo 2, e do versículo 2 ao 20, temos a resposta de Deus. Deus, Abacuque, não te preocupes, o seu dia chegará. Eu vou tratar deles depois. E termina com Abacuque, que é do capítulo 3. A resposta de Abacuque está no capítulo 3. Esta resposta. Abacuque diz assim, ok, mesmo que as coisas não corram como eu espero, eu vou esperar em ti, tu mereces a minha confiança. E sabem como é que termina o livro de Abacuque? Eu vou citar-vos. Porque ainda que a figueira não floresça, ou seja, não haja beleza na minha vida, que é o símbolo da figueira, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que me falta substância económica e o meu suprimento económico, ainda que as ovelhas da manhada sejam arrebatadas, na mesma linha, e nos corrais não haja gado, ainda que eu não perceba nada do que estás a fazer. Olha como é que está a terminar Abacuque. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Estão a fazer comparação com a Noemi? No Deus da minha salvação. Eu continuo sem perceber, Deus, mas eu vou confiar em ti. Isto é o resumo de Abacuque. Bendito ou feliz o homem que confia no Senhor. Querem felicidade? Confiemos em Deus. Porque será como uma árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não o receia quando vê o calor. A sua folha fica sempre verde, e nunca deixa de dar fruto. Nunca deixa de dar fruto. Tinha aqui uma passagem, mas vou passar à frente porque eu não tenho tempo. Agora, eu estou a falar-vos de lógica. E quando falo de lógica, temos que envolver aqui um bocadinho de matemática. Mas não se preocupem, não vou ser pesado. Vamos falar sobre adições, sobre subtrações e sobre igualdade. Ok? Adições, subtrações... eu devo estudar matemática, agora vou à igreja e agora vou falar de matemática. É isso mesmo. Deus é um Deus lógico, certo? Desculpa, eu tenho que dizer isto. Eu vi agora esta semana uma coisa que eu um dia hei de passar aqui. Em 1980 descobriram uma fórmula que é Mandelbrot, que é um indivíduo que a descobriu, que conseguiu provar mesmo, com fórmulas, de que
como é que foi que a natureza obedece a regras matemáticas? Porque temos aqui um professor de matemática, a natureza obedece a regras matemáticas, porque eles conseguiram replicar, através de regras matemáticas, basta uma forma matemática, conseguem replicar muita coisa que existe na natureza, tal como ela existe. E depois a pergunta que eles diziam foi, e os ateus não tinham resposta, depois citam mesmo ateus, e os ateus não têm resposta para isto, porque só uma mente matemática pode criar uma criação com base na matemática. Não pode haver uma explosão de gases e depois obedecer-se a regras matemáticas por trás. Não faz sentido. Entendem? Mas o dia destes eu vou-vos falar sobre isto. Portanto, Deus revela a sua lógica nas adições. Muitas vezes Deus dá-nos coisas que nós não queremos receber, que nós não entendemos, que nós não sonhamos e para as quais não pedimos. Isto é a lógica nas adições. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Quando o anjo chegou ao pé de Maria e disse: Maria, tu vais ter um filho, mas sem intervenção de José. Deus estava a usar a lógica de Deus, que naquela Maria não percebia, com uma adição, ter um filho de uma forma que ela não esperava. Foi ou não foi? E ela ficou com medo. Lucas 1 diz isto. E o anjo diz-lhe: para Deus não há impossíveis. Lucas 1,37. Tem calma, não fiques com medo. Para mim não há impossíveis. Sabe que ela respondeu? Lucas 1,38. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se a mim, segundo a tua palavra. Eu não percebo patavina do que tu vais fazer, mas eu confio em ti, Deus. Estão a ver? Abacuque parte 2. Temos aqui Maria. Eu não percebo, mas eu confio em ti. Quando Abraão recebeu a visita dos 3 anjos em Gênesis 18, os mesmos disseram que Abraão ia ter um filho, justamente com Sara, e éramos já a caminhar para os 90, avançados a idade, a Sara estava escondida e começou-se a rir. Pensava que ninguém os ouvia. E esse riso era incredulidade, não era outra coisa, era incredulidade. Mas ela devia ter feito com Maria. Eu não percebo como, mas tu sabes todas as coisas, Deus. A tua lógica nesta dádiva não me faz sentido nenhum. Nesta lógica da adição não me faz sentido nenhum, mas eu vou confiar em ti. Quando os israelitas estavam no deserto, eu gosto de citar exemplos da Bíblia, que é para não estar aqui a falar de cor. Quando os israelitas estavam no deserto, e estavam naquela travessia, e nós já falámos sobre o Mar Vermelho, eles queixaram-se que tinham sorte de comer carne. Até choraram. A sério, está escrito na Bíblia. Até choraram. Já parece os nossos miúdos: eu quero ir ao McDonald's, por favor. Não vais, já não podes comer isso regularmente. Até choraram, queriam comer carne. E Deus disse-lhe: vais comer, eu vou-te arranjar. Mas vais comer um mês até te fartares. Diz mesmo isso, até vais-te enjoar. E vou-te obrigar a comeres um mês inteiro. E foi isso que aconteceu. E Deus deu as codornizes que eles queriam. Números 11:31, Deus diz que apareceu um forte vento do mar que trouxe codornizes para alimentar 2 milhões de pessoas durante um mês. Isto não faz sentido nenhum, porque as codornizes nunca vão para o deserto, ficam sempre próximas da água. É a lógica de Deus. Faz coisas que ninguém espera. Tu queres? Eu vou contrariar todas as lógicas e vou trazer codornizes quando ninguém esperava que pudesse vir para o deserto. Porque as codornizes não se afastam da água. Outra adição que não faz sentido. Por vezes, Deus faz coisas estranhas à lógica humana. Quando Deus quis dar a vitória sobre Jericó, sabe que Deus obrigou os soldados a fazer uma coisa aparentemente parva? Andar às voltinhas da cidade durante uma série de dias? Soldados! Não eram sacerdotes que davam ali... Soldados gostam de pegar nas armas e ir para cima deles todos, não é? Andar ali às voltas da cidade. 6 dias, durante 6 dias deram uma volta à cidade uma vez. E ao 7º dia deram 7 voltas. Oh Deus, porquê Deus? É que eu tenho que andar aqui às voltas? Qual é a tua lógica nesta vitória? Não. Eu vou estar à cidade. Mas antes, vamos passar já à fase da trombeta, Deus. À fase em que tu derrubas isto tudo. Vamos dar aqui um salto, fazer aqui como a gente faz na televisão. Passar para a frente. Não, tu vais ter que andar às voltinhas da cidade. Eles têm que te ver. Só Deus é que sabe o que é que isso faria no coração dos outros que estavam na Jericó. E o que é que isso preparou o coração deles para quando a vitória chegasse não fizessem disparados. Deus sabe o porquê. Lógica de Deus das adições. Lógica de Deus das subtrações. Talvez o maior exemplo de Jó, em que Deus subtraiu até ele ficar a zeros. E o seu fim não foi melhor que o primeiro? Foi ou não foi? Ou o exemplo de José, em que ele estava a ser subtraído. E mais tarde entendeu a lógica. Eu gosto muito há uma aplicação muito gira. Não é uma aplicação, é uma história muito gira que eu apliquei ao exemplo de José. Que eu ouvi de um homem falar há um tempo atrás. A história de José faz lembrar a história do miúdo do skate. Então, certa vez, esse pregador estava a andar de bicicleta. E ele estava muito orgulhoso da bicicleta dele e na velocidade que ele estava a ter. A bater ali com força. De repente passa um miúdo num skate muito mais rápido que ele. Mas
skate, então aqui na bicicleta e o miúdo passa por mim tão depressa. Mais à frente, mas ele estava a pedalar a sério. E aquilo não era nenhuma descida, aquilo era uma reta. Mais à frente, ele vê o miúdo sentado na esquina, com o skate ao contrário. Ele passa e vê o motor debaixo do skate. Assim, agora já percebo porquê, nós. Eu aqui a pedalar com força toda, tu passas por mim com um skate com o motor, ele com o joystick e com o comando com o motor debaixo do skate. José faz lembrar este miúdo do skate. Eu vou-vos dizer porquê. Ninguém dava nada por ele. O homem caiu na cova, foi para a casa de Potifar. Chegou à casa de Potifar, ficou logo a ser acima dos outros. Passou acima dos outros todos. Saiu da casa de Potifar para a prisão. Aparentemente está pior. Fica chefe da prisão. Chegou de chefe da prisão, a coisa nunca mais corria bem. A lógica de Deus não faz sentido. Chegou ao palácio, foi o segundo logo. Estão a ver o skate? Qual era o segredo? Era o motor que estava lá por baixo. Alguém o via? Não, era Deus. Deus estava com ele. Na lógica de Deus, ilógica aos olhos de humanos, nunca deixemos de ter Deus connosco. Porque quando Deus está connosco, nós passamos sempre à frente de tudo. Os outros veem, olham para nós, mas o que é que se passa com este tipo? Como é que ele consegue? É Deus, é um motor. Depois vira-se ao contrário e vê-se o motor debaixo do skate. Eu nunca mais me esqueci desta história. E vocês, quando olharem para José, vão se lembrar do nome do skate, garanto-vos. Uma passagem muito importante. Esta é das passagens que eu mais gosto. Segundo livro das Crónicas 20:12. Se um dia não... Quando puderem, vão lá ver com atenção. Josafá estava perante uma tropa assíria que era muito, muito grande. E ele responde, quando a lógica das subtrações não fazem sentido para nós, façamos como Josafá. Em mim, em nós, não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Não há força. E não sabemos o que fazer. Ou seja, eu não só não tenho força, como eu não faço a ideia que hei de fazer. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Não é importante este versículo? Eu não sei o que fazer, eu não tenho força, mas eu não vou largar os meus olhos de ti. Marquem nas vossas Bíblias, nas vossas mentes, segundo livro das Crónicas 20:12, não se esqueçam. Eu não sei o que fazer, eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em ti. Então, querem um exemplo maior de subtração também? O caso de Gedeão. Lembram-se de Gedeão? Havia uma tropa de medianitas, eram 135 mil. E Israel estavam cheios de medo deles porque os medianitas tinham atormentado a vida deles durante imenso tempo. E conseguiram reunir 32 mil para combater os 135 mil dos medianitas. E Deus diz, vamos reduzir. Agora não. Só conseguimos 32 mil, tu queres reduzir mais? Vamos reduzir. Reduziu para 300. Aparentemente, qual é a lógica de redução para 300? Sabe qual é a lógica que dava? Era 1 para 450. Nem com a pressão mágica do Paranomics, aquilo conseguimos dar a volta àquilo. 1 para 450. Não dava hipótese. Então foi mesmo isso. Deus quis que ficasse 1 para 450. Porquê é que Deus permitiu isso? Para que a glória fosse dele. Eles conseguiram ganhar a batalha, mas a glória foi dele, não foi dos homens. Antes de passar à parte final, só vos quero falar sobre Elizabeth Elliot. Alguns conhecerão. Ela, antes de perder o marido, nos Índios Auca, que eles mataram o marido quando ele foi lá evangelizar os Índios Auca, ela teve 3 subtrações durante a sua vida. E ela disse que essas 3 subtrações da sua vida prepararam-na para o que veio a seguir. Primeira subtração. Ela foi para uma tribo de índios e contratou um tradutor crente, fantástico, que estava a ajudar a traduzir a Bíblia para a língua nativa deles. Esse tradutor, passado pouco tempo, foi assassinado. E ela escutou para Deus, Deus, porquê é que tu permitiste isto? Isto não faz sentido, esta subtração. Segunda subtração, passado pouco tempo, o marido, o Jim, eles já se conheciam e ela tinha contacto com ele, era carpinteiro. E tinha construído durante 3 anos muitas estruturas físicas de apoio aos índios e apoios missionários. Veio uma tempestade daquelas que só acontecem lá na Amazónia, daquelas complicadas, e arrastou tudo, foi tudo perdido. Porquê, Deus? Eu estou a fazer a tua obra e estás a permitir isto porquê? Terceira e última subtração. Ela traduziu o livro, traduziu a Bíblia. E esse trabalho foi todo roubado, passado pouco tempo. E ela, porquê, Deus? E ela mais tarde, um testemunho, que eu não vou passar aqui, que é um testemunho de 1h30, ela diz, se eu não tivesse tido essas 3 subtrações, eu nunca estaria preparada para enfrentar a subtração maior que Deus tinha para mim, que era a perda do meu marido. E eu consegui lidar bem com isso, porque Deus preparou-me bem, antes com estas 3 subtrações. Não fizeram sentido nenhum, mas mais tarde fizeram. Falámos sobre adições, falámos sobre subtrações, e vou falar rapidamente sobre igualdade. Que é quando Deus não faz barulho nenhum, não faz nada. Por vezes Deus fica em silêncio.
Há uma passagem que não vou ler, que está no livro das Crónicas 32, 30 a 31, em que Deus desamparou Ezequias de propósito para tentá-lo, para saber o que havia no seu coração. Porque iam emissários do rei da Babilónia falar com ele, e Deus desamparou para ver o que ele dizia. Se ia dizer que a vitória tinha sido por graças a Deus ou graças a ele próprio. Eu vou testá-lo. Eu vou abandoná-lo só para ver o que ele vai dizer. Vou agora afastar dele. E muitas vezes Deus aparentemente fica no silêncio, não diz nada. E nós não o ouvimos. Eu quero-vos dizer que quando estivermos numa circunstância destas, a primeira coisa que devemos fazer é confessar o nosso pecado. Porque Deus poderá estar em silêncio porque nós estamos em pecado. Depois, procuremos estar em silêncio, tirar o ruído da nossa vida. Sabem que Elias, no primeiro livro dos Reis 19:12, ele uma vez foi para uma caverna e Deus revelou-se a ele, sabem de que forma? Depois do terremoto, o Senhor revelou-se a ele de uma voz mansa e delicada. Muitas vezes não ouvimos Deus porque a nossa vida está um rebuliço, porque a voz de Deus é mansa e delicada. E muitas vezes precisamos de aquietar aqui o nosso coração, ter momentos de quietude e de paz, e quando estamos em paz, Deus conseguimos ouvir a voz de Deus que é mansa e delicada. Terceira dica. Continuemos a escutá-lo pela sua palavra mesmo quando não o ouçamos de outra forma, porque a sua palavra é a voz dele para os dias de hoje e fala-nos sempre. Ok? Deus nunca está fora de cena, nunca está fora de inação. E voltamos a Gênesis 1, para vos contar outra que se calhar vocês não sabiam. Nunca se questionaram porque é que Deus, quando criou a Terra, é sempre aquela história da tarde e manhã? Porquê é que não é manhã e tarde? Nunca pensaram nisso? Eu já me pensei muitas vezes. Porquê é que é a tarde e a manhã do primeiro dia? Fizes tudo. Esta foi a tarde e a manhã do segundo dia. Tudo. Tarde e manhã do terceiro dia. Epá, bolas, tarde e manhã, isto é estranho. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Mas tarde e manhã, porquê? Eu acredito, eu não percebo a mente de Deus. Eu sou a formiga ao pé do Renoir, lembram-se? Mas eu na minha formiguice, eu acho que pode haver uma explicação. É porque Deus continua a produzir durante a noite. E no outro dia de manhã, quando a luz apareceu, havia coisas que foram feitas que não havia na tarde anterior. Quando nós achamos que Deus está em silêncio, Ele está a continuar a produzir coisas. E só vamos perceber quando a luz vier a seguir. Esta foi a tarde e a manhã. Se estivesse na criação, eu quando acordasse no dia 2 ia ver coisas que no dia 1 não tinha visto quando deitei. Eu no dia 3 ia ver coisas de manhã que não estavam feitas quando o dia 2 terminou o dia. E nós achamos, o que é que tu podes fazer durante a noite? Posso fazer muita coisa. Está em silêncio? Aparentemente Deus nunca está em silêncio. E esta é a tarde e a manhã do primeiro dia, mas Ele continua sempre. Ele não descansou. Ele descansou no 7º dia. Entre a tarde e a manhã Ele continua a trabalhar. E muitas vezes Deus faz coisas espetaculares durante a nossa noite e nós achamos que Ele está em silêncio. Deus nunca está em silêncio. Deus nunca se atrasa. E muitas vezes nós precipitamos decisões e não esperamos por Deus. Sabem qual foi o grande erro de Saul? Saul tinha tudo bem. A gente critica o Saul. Saul era espetacular. Quando Saul foi escolhido, Deus também o escolheu. Há versículos que provam que ele era humilde, que era uma pessoa de 5 estrelas, além de ser todo alto, espadaúdo, típico para um bom rei. Ele, humanamente falando e espiritualmente falando, era um bom homem. O problema dele foi que ele não quis esperar. Porque Deus estava em silêncio. Quando, antes de enfrentar os filisteus estavam já prontos para os atacar, e eles tinham um hábito e bom hábito de adorar a Deus antes e de procurar Deus antes. E Samuel estava atrasado. Samuel estava atrasado, aparentemente. E Saul pegou fez de sacerdote e foi fazer o papel de Samuel. E Samuel acabou de chegar. E disse, Saul, tu foste desgraçar. Tu fizeste isto. Porquê é que tu não esperaste mais um bocadinho por mim? Eu tinha feito isto. Não, isto não é a tua função. Por causa disto tu vais perder o reino. Muitas vezes, irmãos, nós estamos a 1 metro da pista. E nós estragamos tudo com precipitações. E se nós um dia pudéssemos olhar para trás e se tivéssemos a visão que Deus tem, o que nós já perdemos por ter desistido cedo demais. Às vezes estamos a 10 metros, estamos a 1 passo da pista. E é justamente nessa altura que queremos desistir. Estão a ver? Não façamos como Saul. Não desgracemos tudo. Algumas conclusões. Eu estou a terminar mesmo. Primeira, não queiras compreender o que Deus faz na tua vida. Foca-te em obedecer. 2. Não te preocupes com as consequências do que Deus faz na tua vida. Procura confiar. Não vou... Isto foi o que é que tu vais fazer depois. Confiemos em Deus. Deus não faz nada da tua vida ao acaso. Lembrem-se do sol e da lua depois da matéria verde. Ele tem um propósito para ti. Ele não faz nada ao acaso. Deus age na tua vida para te dar coisas boas que nunca imaginaste. Lembrem-se de Noemi. Lembrem-se do povo de Israel perante o Mar Vermelho. Mesmo que no presente não vejas isso.
Quando Deus quiser dar-te algo que não queres ou que tu percebes, aceita com gratidão. Como a Maria fez quando recebeu notícia que ia ter um filho de uma forma que até podia significar a morte dela, porque na altura podia ser apedrejada por isso. Porque era uma relação aparentemente fora do casamento. E havia apedrejamento para mulheres que fizessem isso. Quando Deus quiser tirar-te algo que não queres perder, lembra-te que Deus ama-te como ninguém e tudo sucede para o teu bem. Não te deixes enganar com a ideia de que Deus está de costas voltadas para ti. Ele está sempre à tua espera e nunca deixa de comunicar contigo, como Ele fez com Elias, com uma voz mansa e delicada. Podes não escutar, mas Ele continua a falar contigo. Quando a esperança ficar no chão, façamos como Noemi e agarremos ao que Deus é. Sabe qual foi o segredo de Abraão? Nós lemos em Romanos 4,16 que Abraão acreditou, nunca deixou de acreditar no Deus que vivifica os mortos. E em Hebreus nós lemos que ele... Porquê que ele foi levar o filho ao sacrifício? Temos a explicação em Hebreus 11. Porque ele sabia que o mesmo Deus que lhe deu a promessa era capaz de ressuscitar o filho. Está escrito. Eu vou levá-lo. Se Deus me levar, se eu tiver que fazer isto, Deus também tem poder. Deus é o grande Deus que pode ressuscitar o meu filho. Termino com esta citação e depois vamos ver o vídeo. Há dias ouvi outra, muito gira. Tem a ver com a natureza. Aliás, a natureza fala-nos para nós podermos aprender muita coisa. Diz em Romanos 1,20 que outra forma que Deus fala além da Bíblia é da natureza. A natureza testifica quem Deus é. Estão a ver as águias. Estão a ver os corvos. Eu não gosto muito de corvos. Fazem um barulho estranho e tem assim um ar assim meio creepy, soturno. Sabe que as águias... Sabe que eu não sabia. Mas depois fui ver no Google o que ele disse, que esse homem disse, e fui investigar se era verdade. E é verdade. As águias e os corvos não se estão bem. Não se estão bem. Eu compreendo as águias, que os corvos são chatos. Aquela voz... É mau, é muito mau. Eu tenho lá alguns ao pé da minha casa que não deixam dormir, são chatos, se eu pudesse. Enfim. E então, os corvos gostam de chatear as águias. E volta e meia, ou para ficar com as zonas de caça delas, ou para roubar alguma coisa que elas tenham. Há lá várias explicações lá que os especialistas da coisa dizem. Sabe o que as águias fazem quando os corvos começam a chateá-las? Se fôssemos nós, sou maior que tu, vou-te picar todo. Vou-me virar a ti. Não. Elas vão mais alto. Porque os corvos não conseguem voar à altura das águias. Eu não vou gastar as minhas forças com os corvos, eu vou voar mais alto. Façamos como as águias. Quando a lógica for ilógica para nós, voemos mais alto. Quando a lógica for de subtração, voemos mais alto. Quando a lógica for adição que nós não entendemos, voemos mais alto. Quando Deus estiver em silêncio, aparentemente, voemos mais alto. Não gastemos energias com a lógica que nós não entendemos. Porque não é suposto entendermos. Que o Senhor nos abençoe.